O berço da civilização chinesa. O Vale do Rio Amarelo, um lugar de grande importância histórica e cultural. O Rio Amarelo, ou Huanghe, é a força vital da civilização chinesa antiga, sustentando gerações ao longo dos séculos. Ele flui pelo centro-norte da China, serpenteando por paisagens diversas e majestosas. O Vale do Rio forneceu terras férteis para a agricultura, o que permitiu que as primeiras comunidades prosperassem e se desenvolvessem. O Rio Amarelo também é conhecido como a tristeza da China, pois suas cheias podiam ser devastadoras, causando grandes perdas e sofrimento. No entanto, essas cheias também traziam um limo fértil que enriquecia o solo e ajudava a criar um excedente de alimentos, essencial para a sobrevivência. Essa abundância de recursos permitiu que as aldeias crescessem e se tornassem prósperas. Com o tempo, essas aldeias se transformaram em sociedades complexas, que formaram a base da civilização chinesa, influenciando gerações futuras e moldando a história da humanidade. Das aldeias aos reinos, a ascensão das sociedades complexas. À medida que as aldeias cresciam, elas precisavam de mais organização. Líderes surgiram e começaram a consolidar o poder. Eles formaram alianças e travaram guerras. Comunidades menores foram absorvidas por outras maiores. Ao longo dos séculos, esse processo levou ao surgimento de reinos poderosos, que competiam por recursos e domínio. Essa competição impulsionou a inovação e levou ao desenvolvimento de novas tecnologias. Esses avanços prepararam o caminho para o surgimento das primeiras dinastias da China. A aurora de uma dinastia, os Shang e o nascimento da civilização chinesa. Por volta de 1600 a.C., um reino poderoso emergiu no Vale do Rio Amarelo, a dinastia Shang. A dinastia Shang marcou um ponto de virada na história chinesa. Os Shang desenvolveram um sistema sofisticado de escrita, ancestral direto dos caracteres chineses modernos. Podemos traçar a escrita chinesa há 3.000 anos. Os Shang também desenvolveram técnicas complexas de fundição de bronze, criando vasos e armas de bronze elaborados. Esses artefatos fornecem informações valiosas sobre a cultura Shang. Bronze, ossos de oráculo e culto aos ancestrais, marcas da dinastia Shang. Os Shang são famosos por seu domínio da fundição de bronze, uma habilidade que os diferenciava de outras culturas da época. Eles usavam bronze para criar armas, ferramentas e objetos rituais, que eram essenciais para a vida cotidiana e cerimônias religiosas. Esses objetos eram tanto bonitos quanto funcionais, mostrando a habilidade artística e técnica dos artesãos Shang. Os Shang também praticavam a adivinhação usando ossos de oráculo, uma prática espiritual importante. Eles inscreviam perguntas em ossos de animais ou cascos de tartaruga, buscando orientação divina. Depois, aplicavam calor aos ossos, fazendo-os rachar de maneira específica. Eles acreditavam que essas rachaduras continham respostas dos deuses, revelando o futuro ou a vontade divina. O culto aos ancestrais era central para as crenças Shang, influenciando muitos aspectos de sua vida. Eles acreditavam que seus ancestrais tinham influência sobre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. Os Shang faziam oferendas para apaziguar seus ancestrais, garantindo sua benevolência e proteção contínua, acreditando que isso traria prosperidade e segurança para suas famílias. Ventos de mudança. A queda dos Shang e a ascensão dos Zhou. A dinastia Shang, apesar de seu poder, não era invencível. Lutas internas e pressão externa de tribos vizinhas enfraqueceram os Shang. Uma nova dinastia, os Zhou, emergiu para desafiá-los. Os Zhou afirmavam que os Shang haviam perdido o mandato do céu, um direito divino de governar. Os Zhou derrotaram os Shang em uma batalha decisiva, o que inaugurou uma nova era na história chinesa. A dinastia Zhou governaria por mais de 800 anos.
mais do que qualquer outra dinastia na história da China. Uma nova era. A dinastia Zhou e o mandato do céu. A dinastia Zhou introduziu o conceito do mandato do céu, que se tornou central para o pensamento político chinês durante séculos. O mandato do céu afirmava que os governantes tinham o direito divino de governar, mas esse direito era condicional. Os governantes tinham que governar com justiça e manter a harmonia. Se falhassem, poderiam perder o mandato do céu. A dinastia Zhou foi um período de grande efervescência cultural e intelectual. Foi durante a dinastia Zhou que surgiram as filosofias do confucionismo e do taoísmo, que influenciariam profundamente a sociedade chinesa. O período dos reinos combatentes, caos e a busca pela ordem. A dinastia Zhou, embora duradoura, não foi um período de paz ininterrupta. Houve muitos conflitos internos e lutas pelo poder. À medida que os reis Zhou perdiam poder, a China mergulhou em um período de caos, conhecido como o período dos reinos combatentes. Este foi um tempo de grande instabilidade. Durante esse tempo, 7 estados poderosos lutaram pelo controle da China. Cada estado buscava expandir seu território e influência. Novas tecnologias de guerra surgiram, mudando a forma como as batalhas eram travadas. Armas de ferro substituíram as de bronze, tornando os exércitos mais letais e eficientes. A guerra tornou-se mais brutal e destrutiva, com cidades sendo devastadas e populações inteiras sofrendo. Esse período de caos e guerra teve um profundo impacto no pensamento chinês, levando a uma busca por soluções filosóficas. Foi nessa época que filósofos e pensadores buscaram maneiras de restaurar a ordem e a harmonia na sociedade, desenvolvendo novas escolas de pensamento. A unificação da China. Qin Shi Huang e o nascimento de um império. Do caos do período dos reinos combatentes, um novo poder surgiu, o Estado de Qin. Os Qin, sob a liderança do ambicioso e implacável Qin Shi Huang, embarcaram em uma série de conquistas. Qin Shi Huang conquistou os outros 6 estados e unificou a China em 221 a.C. Ele se autoproclamou o primeiro imperador, marcando o início da China imperial. Qin Shi Huang implementou uma série de reformas para consolidar seu poder. Ele padronizou pesos e medidas, moeda e até mesmo a escrita. Ele também construiu estradas e canais para conectar o vasto império. O legado do primeiro imperador. Uma China unificada e a ascensão do confucionismo. O reinado de Qin Shi Huang foi breve, mas impactante. Ele é lembrado por seus métodos brutais, centralizando o poder e esmagando a dissidência. No entanto, ele também lançou as bases para uma China unificada. Após a morte de Qin Shi Huang, a dinastia Han emergiu. Os Han adotaram o confucionismo como filosofia de Estado. O confucionismo enfatizava a ordem, a hierarquia e o respeito pela autoridade. Sinificação. A expansão da cultura chinesa. A unificação da China, sob as dinastias Qin e Han, teve um profundo impacto na região. A cultura, a língua e os sistemas políticos chineses se espalharam para os povos vizinhos. Esse processo é conhecido como sinificação. A sinificação ocorreu por meio do comércio, migração e conquista, levando a cultura chinesa por toda a Ásia Oriental. Essa influência ainda é evidente hoje. A sinificação nem sempre foi um processo pacífico, mas desempenhou um papel crucial na formação da paisagem cultural do leste asiático, levando à adoção de sistemas de escrita, estilos artísticos e ideias filosóficas chinesas. O ciclo continua. Unificação, divisão e o espírito perene da China. A história da China é caracterizada por um padrão cíclico de unificação e divisão. Dinastias ascendem e caem. Impérios se expandem e se contraem. No entanto, apesar de tudo,
a identidade cultural e nacional da China perdurou. O povo chinês tem uma capacidade notável de resiliência e renovação. Após períodos de desunião, eles se uniram repetidamente para reconstruir e criar novas dinastias e impérios. Esse espírito duradouro é uma prova da força e unidade da civilização chinesa.